Basília, aliás, que está também com o senador Alegi pronto para falar. Basília, quais são as expectativas, então, dos senadores para o depoimento de Luana Araújo? Você já pode consultar, inclusive, diretamente com a fonte. Bom dia mais uma vez. Oi, bom dia mais uma vez. Sim, exatamente. A gente está aqui então com o senador Eduardo Girão, ele que se declara como um senador independente, mas que também faz em vários momentos a defesa de pontos que coincidem com os dos governistas. Senador, eu gostaria de ouvir do senhor uma avaliação sobre o depoimento ontem da oncologista Anise Yamaguchi e como a gente pode comparar o que ouvimos da oncologista, defensora da cloroquina, com o depoimento marcado para hoje, Luana Araújo, ela que é uma crítica desse medicamento no combate ao coronavírus. Muito bom dia, obrigada pela sua participação aqui. Bom dia a todos vocês da CNN. Eu queria dizer que nós vamos hoje ter a temperatura correta, ver se o que aconteceu ontem, né, que foi um festival de agressividade contra uma mulher, contra uma médica, que junto com outros 14 mil médicos no Brasil procuram fazer o tratamento, que é algo que está no protocolo de alguns países também, e que uma coisa não anula a outra. Vacina, uso de máscara, distanciamento físico e, por que não, também o tratamento precoce com recomendação médica. Então, é um assunto um pouco nebuloso, existe apenas uma narrativa que é colocada para a população e a CPI está tirando, está excluindo esse debate quando cancelou hoje estava previsto 2 especialistas médicos renomados e cientistas contra e 2 especialistas médicos renomados a favor. Então, de forma muito estranha, que é o que tem acontecido nessa CPI, né, eles excluíram o debate, ou seja, a população vai ficar sem saber, porque esse tratamento precoce, ele transcende medicamento A, B ou C, é um tratamento que, segundo estudos randomizados, também a ciência está dividida nesse assunto, mas tem duplo cego, tem meta-análise que mostra eficácia. Então é muito importante que a gente compare o festival de horrores que a gente viu ontem aqui, que não se faz com nenhum ser humano, que a doutora Anise sofreu aqui de agressão, não queriam ouvir as respostas dela, com hoje a doutora Luana, que é uma crítica. Vamos ver como é que a CPI vai tratar a doutora Luana, que eu espero que trate bem, como deveriam ter tratado ontem a doutora Anise. O senhor acha que é caso de acariação? Porque a doutora Anise, ela foi confrontada em várias situações ali no depoimento, em alguns ela não sabia nem responder as perguntas, né? Como, por exemplo, apontar o viés científico para defender a cloroquina. Tem que trazer de novo aqui a doutora Anise para que ela faça essa acariação? Olha, quem assistiu ontem à CPI, que viu inclusive as perguntas que foi feita por um colega nosso, o senador Otto Alencar, a sessão teve que ser interrompida, não deixaram eu falar, eu parti, independente de que tenha algumas divergências com ela, e tenho algumas, mas eu assisti aquilo e vi a maneira constrangedora como ficou a doutora Anise, ela não teve condição de responder. Você vê que as perguntas eram no objetivo de humilhá-la como pessoa. Ela é difícil você colocar. A questão da bula, da mudança na bula, né? Ela negou isso, inclusive entregou para cada senador, Basília, ela entregou um documento mostrando que aquilo não era para mudar a bula. Então eu acredito que se ela vier novamente, né, eu acredito que tem outras prioridades, mas não me oponho que ela venha, que dê espaço e que peçam desculpas publicamente a ela e que dê espaço para ela falar, porque é uma médica respeitada, renomada, que ajudou a vários governos, não é apenas nesse governo, ela ajudou outros governos também, e que ontem ela foi levada a um paredão público para o Brasil que não merece isso, ninguém merece, mesmo que a gente divija de ideias com ela. Senador, a gente vai agora para o estúdio, onde estão Evandro Cine, Elisa Vec, Gustavo Uribe aqui de São Paulo, aqui de Brasília, e também a Luciana Barreto no Rio de Janeiro. Vamos lá então, senador, obrigada mais uma vez pela gentileza da entrevista. Elisa Vec falando com o senhor. Temos mais um dia de trabalho aí pela frente, Luana Araújo comparecendo, e acredito que um dos questionamentos é por que Luana Araújo não continuou no cargo, não permaneceu, mesmo depois de ter sido sugerida e anunciada pelo ministro da Saúde. Gostaria de ouvir um pouco o senhor também a respeito disso, de como deve ser a discussão em cima desse tema.
Muito bem, Elisa. Inclusive eu passei a noite estudando as perguntas, porque a gente faz isso com antecedência no final de semana. Como cancelaram hoje para ouvir os especialistas contra e a favor o tratamento precoce, na verdade eles fazem o que querem dentro dessa CPI, não comunicam, se reúnem, o grupo G7, oposicionistas, e vão e dizem o que é que tem que acontecer. Então, um desrespeito completo mostrando a parcialidade da CPI. Mas nós temos sim a doutora Luana, trabalhamos, né? Claro que as perguntas elas perdem com isso, mas eu acho que ela tem explicações a dar. A gente deve ir por esse caminho que você colocou, entender porquê da saída dela e procurar buscar a verdade, trazer documentos também. Tem muitos documentos chegando na CPI, cruzando dados com os depoimentos que a gente tem, para que a gente possa buscar a verdade e não fazer um pré-julgamento como a gente tem visto aqui. Eu acho que a gente tem que dar o direito à ampla defesa, seja aos estados, seja aos municípios, ao governo federal, o contraditório, o direito ao contraditório, para que não aconteça o que tem acontecido nessa CPI. Antes dessa CPI começar, você vê que o relator já disse quem é o culpado e quem é o inocente. O relator é o coração e o pulmão de uma CPI, e não apenas ele. Também membros da CPI já fizeram em declarações públicas, em entrevistas, dizendo quem é o culpado e quem é o inocente. Isso é pré-julgamento, isso derrete a credibilidade da CPI. É isso que eu vejo nas ruas. Eu gosto de ir às feiras, ir aos mercados, e as pessoas percebem a manipulação que está acontecendo no momento que o povo brasileiro devia ser respeitado. Porque nós temos gente morrendo ainda por causa do coronavírus, temos pessoas desempregadas e pessoas com fome. Então, você antecipar um calendário político nesse momento é, no mínimo, algo injusto, desumano com a nossa nação. Eu gostaria de falar também com o senador. A gente está tendo operação no Amazonas, inclusive. Olha, o Evandro Cini está fazendo a pergunta. Na verdade, a gente está em sintonia, Basília, era sobre a operação do Amazonas mesmo. Então eu deixo a palavra contigo. Pode perguntar ao senador. É isso, não acaba colocando pressão na CPI para trazer logo os governadores para cá? O depoimento de Wilson Lima, governador do Amazonas, está marcado para o dia 29, mas tem aquela questão ali em suspenso no Supremo Tribunal Federal. Se pode convocar ou transformar isso num convite ou nem isso, não trazer governador para cá. O que você acha que deve ocorrer, já que hoje tem forças aí da Polícia Federal lá no Amazonas para proceder nessa investigação? Olha, nós já estamos há mais de um mês nessa CPI, completamos semana passada. E até agora essa CPI, ela não quis olhar para um requerimento meu, que é assinado por 45 senadores, a maioria da casa, que deu origem a essa CPI, que quer rastrear os bilhões de reais que foram de verbas federais para estados e municípios. Detalhe, essa CPI, que tem uma repercussão nacional, é indiscutível isso, é a primeira CPI com essa repercussão que não olha para a corrupção, não olha absolutamente como a CPI do mensalão, do petrolão. Agora, com essa operação, já tinha sido feito na semana passada uma convocação de governadores que estranhamente tiraram prefeitos, porque o critério era também capitais que foram visitadas pela Polícia Federal, mas agora a gente vai ter a chance de ouvir. Será que o STF vai deixar que os governadores venham? Essa é a grande pergunta, porque o povo quer saber desse dinheiro, que a gente sabe que desvio de verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é também assassinato. Então, isso é o que a gente mais ouve nas ruas, é para saber exatamente o que aconteceu com esse dinheiro. Porque tem um ponto, você sabe, Basília, conversa aqui com todos os senadores, trânsito livre com eles e sabe. É ponto pacífico entre todos os senadores, inclusive da comissão, que dinheiro não faltou de Brasília para o enfrentamento da Covid em estados e municípios. E é isso que a gente quer entender, como também o consórcio Nordeste, que o governador do Piauí não está vindo aqui nessa CPI, se é que ele vem, né, mas foi convocado, o governador Wellington Dias, ele não está vindo, não é por causa do consórcio Nordeste, não. Isso é outra narrativa que alguns colegas tentam implementar. Ele está vindo porque a Polícia Federal foi no estado dele, no Piauí, e fez operações. Aliás, a CGU
fez aí mais de 53 operações mostrando prejuízos de 166 milhões. Só da Polícia Federal são 70 operações. Do TCU, mais de 100 operações, mais de 100 atividades de confrontamento de dados. Então tem muita coisa para ser esclarecida, mas essa CPI ela não tem o foco nisso, a gente sabe qual é o objetivo dela e a gente vai aqui combater o bom combate pela verdade, não apenas por uma parte da verdade, mas por toda a verdade.